Palavras de Meishu Sama, Doenças e Espíritos, publicado no livro Evangelho do Céu. Ensinamento de Meishu Sama, Doenças e Espíritos. Conforme já expliquei anteriormente, as doenças são ações purificadoras necessárias ao fortalecimento da vida humana. É preciso, entretanto, saber que existem algumas enfermidades causadas por encostos de espíritos. Sobre esse fato, desde tempos remotos, muitas religiões têm se manifestado, colocando como causa de todas as doenças a interferência de entidades negativas. Contudo, pelas minhas pesquisas e observações, concluí que existem duas maneiras de uma doença se materializar. A primeira é como um processo natural de purificação do corpo. A segunda, como uma manifestação de espíritos doentes. Esses dois aspectos estão inseparavelmente relacionados, porque a doença causada por encosto fica limitada no organismo à parte correspondente ao plano espiritual, a qual, com certeza, acumula muitas máculas. Portanto, ao serem eliminadas essas nuvens, o corpo espiritual atinge um determinado nível de purificação e, com isso, a doença desaparece automaticamente do corpo físico. Assim acontece porque torna-se impossível a um espírito doente apoderar-se de um ser humano purificado e saudável. Em outras palavras, quero dizer-lhes que a verdadeira causa de qualquer doença são as nuvens espirituais. Daí a necessidade de serem constantemente eliminadas pelo jorei, para que o organismo permaneça sempre revigorado. Pode-se então concluir que o aparecimento de doenças não é culpa do encosto. O princípio correto de sua origem são as inúmeras máculas acumuladas pelos seres humanos. Guardem, pois, no fundo do coração esta verdade. Nenhum espírito negativo tem poder para aproximar-se de pessoas cujo organismo esteja livre de toxinas e tenham alma pura e fortalecida. Máculas e doenças. Muitas religiões já falaram sobre a relação entre máculas espirituais e doenças. Agora eu vou comentar esse assunto do ponto de vista da ciência divina. Como já ensinei em outras ocasiões, toda vez que surgem maus pensamentos ou se cometem erros, aumentam as nuvens do espírito. Quando elas atingem um elevado grau de densidade, ocorre uma ação purificadora para dissipá-las. É essa a lei do mundo espiritual e dela ninguém escapa. Na maioria das vezes, são processos eliminatórios que se apresentam como uma doença. Assim acontece porque as máculas do espírito se manifestam no físico, em forma de sangue impuro ou pus. Há, contudo, outros métodos de purificação representados pelos mais variados infortúnios. Um ponto fundamental também é saber que as doenças de origem espiritual, ou seja, as causadas por pecados, são difíceis de serem curadas. Geralmente, a recuperação completa só ocorre após longos anos. É o caso de moléstias como tuberculose, câncer, osteomielite, por exemplo. Dissipação das máculas. Há duas formas de dissipar as máculas: pelo sofrimento e pela prática de boas ações, as quais permitem que virtudes sejam acumuladas. Vou citar dois exemplos que poderão trazer a todos maior esclarecimento a respeito das minhas considerações. Há alguns anos, um jovem tuberculoso, que havia sido desenganado pelos médicos, ingressou num credo denominado Tenri. Ansioso por realizar algum benefício em favor do próximo,
decidiu limpar o catarro que as pessoas cuspiam nas ruas de sua cidade. Dedicou-se a essa tarefa durante 3 anos. Um dia, percebeu que sua moléstia havia desaparecido e ele estava completamente curado. O segundo fato refere-se ao episódio ocorrido com Shogoro Yamamoto, famoso bandido japonês, mais conhecido como Jirocho de Shimizu. Certa vez, Yamamoto encontrou-se com um grão sacerdote budista que lhe disse em tom bastante sério: "Veja em seu rosto o sinal da morte. Você tem no máximo mais 1 ano de vida." Diante de tal presságio, algo tocou-lhe a alma. Então, Yamamoto doou toda a sua fortuna e retirou-se a um templo budista para aguardar a morte. Passaram-se 2 anos e nada lhe aconteceu. Um dia, voltou a cruzar com o religioso e dirigiu-se a ele, pensando em acusá-lo de o ter enganado. Mas, antes que tivesse tempo de pronunciar qualquer palavra, o grão-sacerdote lhe falou: "Coisa estranha, aquele sinal de morte que vi em seu rosto, quando nos encontramos pela primeira vez, desapareceu por completo. O que você fez?" Jirocho contou-lhe como havia procedido e o religioso concluiu dizendo a ele que a prática das boas ações o havia afastado da morte. Alegria. Em muitas ramificações do cristianismo, por exemplo, rir é pecado. Por isso mesmo, algumas das suas cerimônias festivas têm uma raiz fúnebre. Certa vez, assisti a um casamento cristão e, após o ato religioso, ofereceram-me doces. Senti-me então exatamente como se estivesse comparecido a um funeral dos tempos antigos, onde também se ofereciam doces às pessoas presentes. Há algum tempo, quando escrevia sátiras para o nosso jornal, formei um grupo de colaboradores, incentivando-os a criarem composições que provocassem riso. Premiava as melhores. Certa vez, um cristão compareceu a uma dessas reuniões. Tive então a oportunidade de mostrar-lhe que eu sempre estimulava as pessoas a se tornarem risonhas, enquanto para determinados adeptos do cristianismo, rir é tido como pecado. Dá, portanto, para perceber a existência de uma diferença marcante entre aquilo que eu prego e certos pontos da doutrina cristã, hoje espalhada por toda parte com essas ideias errôneas. Talvez por isso o mundo se encontre agora num estado tão infernal. É bem melhor, contudo, levar uma vida austera dentro da igreja do que sofrer por causa dos malfeitores. Deus, porém, não quer para os homens esses sacrifícios impostos pelas religiões. Ele deseja um mundo pleno de alegria, para a humanidade viver feliz. Muitas pessoas, entretanto, por nunca terem encontrado ensinamentos iguais aos da messiânica, continuam interpretando inadequadamente o que eu propago. Acham por isso errado ser alegre. Na era do dia, porém, a humanidade vai viver no mundo onde não haverá sofrimentos, mas somente alegria e felicidade.